Obrigada a você que chegou até aqui. Mas antes de começar o vídeo, aproveita e se inscreva no nosso canal. Abra a tua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 2. Em nome de Jesus. Glória a Deus. João capítulo 2. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos acharam? Está escrito assim na palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: faça tudo o que ele disser. Estava ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificação. Em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus disse: enche de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então ele disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes havia tirado a água. Por mais que os serventes que havia tirado a água soubesse, chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, Caná da Galileia, Jesus iniciou seus sinais, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos neste ambiente, grato por ter o Senhor nos dado a saúde para chegarmos até aqui e te glorificar e te exaltar e bendizer o teu santo nome. Senhor, por isso, nesse momento, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale ao nosso coração de maneira clara, precisa, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Você diz: sente glorificando ao Senhor. Amado, nós precisamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para a sua igreja. Nós precisamos desfrutar de tudo aquilo que Jesus Cristo disse na sua palavra que ele iria fazer para com a sua igreja. Quando nós estávamos adorando aqui, no momento da adoração, eu estava aqui adorando ao Senhor, e o Espírito Santo lança uma compreensão de algo ao meu coração, e eu me alegrei mais ainda. Deus, ele tinha poder de fazer uma multidão de pessoas da areia. Tinha ou não tinha? Mas a Bíblia nos diz que Deus, ele fez uma pessoa, e nessa uma pessoa que ele fez, a Bíblia nos diz que Deus se deleitava quando chegava a variação do dia,
Porque ele queria daquela pessoa a exclusividade. Ele queria daquela pessoa atenção plena. Ele queria daquela pessoa uma devoção a ele. Ele queria daquela pessoa uma vida voltada em obediência às palavras dele. E eu estava aqui adorando. E Deus está querendo dizer isso para mim e para você. Eu procuro um adorador. Eu procuro um. Eu fiz um. Eu estava satisfeito em um só. O problema foi que ele amou mais o pecado. E quem ama o pecado não pode desfrutar da minha presença. A Bíblia nos diz sempre que Deus procurou uma pessoa só, disposto a abrir o seu coração para Ele. E nós precisamos entender que estamos aproximando, Ele está voltando, e nós estamos esperando a multidão para darmos aquilo que Ele quer individualmente de nós, na presença dEle. Você não pode, de maneira nenhuma, esperar a multidão para você se lançar em gratidão, lançar em adoração, lançar e de manifestar o seu amor a Ele. Não espere de maneira nenhuma. Uma pessoa só. Adão. Deu horário. Vou lá ver Adão. Adão está se sentindo só. Mas eu estou feliz em Adão. Eu vou dar uma Eva para ele. Porque eu estou satisfeito em Adão. Deus quer estar satisfeito em você. Deus, Ele quer estar satisfeito na sua pessoa. E quanto a este, Senhor? Não, Pedro, é você. Eu quero estar satisfeito em você. Ele estava satisfeito em uma pessoa. E você pode ser essa pessoa que pode satisfazer o coração de Deus, tendo um desejo de amar acima de todas as coisas. E eu estava adorando, aí veio isso no meu coração. É mesmo, só foi Adão, Senhor. Eu posso chamar a tua atenção, meu amado. Eu não preciso da multidão para isso. Você não precisa da multidão para receber o seu milagre, a sua cura, seu livramento. Basta você fazer aquilo que agrada a Ele. É desejá-lo acima de todas as coisas. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que o sucesso, mais do que a fama, mais do que os bens, mais do que tudo. Ele procura homens e mulheres assim, que o deseja acima de todas as coisas. E nós, hoje, no culto com a família, o Espírito Santo, creio, já está ministrando o nosso coração através do louvor. Vai ministrar através da palavra também. Da água para o vinho. Da água para o vinho. Quantos estão aqui? Acabamos de ler o livro de João no capítulo 2. Algo que João desejou que ficasse através do Espírito Santo registrado para nós. O primeiro milagre de Jesus, a manifestação do Deus que se fez homem e habitou em nosso meio. A Bíblia nos diz que havia em Caná da Galileia um casamento. A data estava marcada. Houve organizações. Houve toda uma logística. Houve todo um aparato para aquele momento tão especial que era o casamento. A Bíblia não fala o nome da noiva. A Bíblia também não fala o nome do noivo. Mas é narrado que Maria, a mãe de Jesus, foi convidada para este casamento. E a Bíblia nos diz que Jesus também foi convidado para o casamento com os seus discípulos.
houve toda uma estrutura, mas não esqueceram da pessoa mais importante. Isso, sim, é fazer da forma correta, da forma que agrada a Deus. Não adianta ter toda a estrutura, não adianta ter todo o glamour para promover um casamento e esquecer daquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, e negligenciar de colocar aquele que é digno de tudo na lista, dizer: se o Senhor não for, meu casamento será uma treva, porque onde o Senhor está, a luz resplandece. Oh glória! Você está aqui? E a Bíblia não diz que convidaram Maria, mas precisamente convidou Jesus. A Bíblia não diz que no decorrer do casamento que não era só um dia, porque era alegria, é nos contado que acabou o vinho. Por ter acabado o vinho, seria para os casados, os recém-casados, um vexame na comunidade. Você iniciou, lembra Jesus falando, uma construção, porque não primeiro sentou para fazer os cálculos, para ver que os convidados que você convidou daria para desfrutar do que você queria promover? Provavelmente deve ser que você chamou demais. Deve ter chamado os discípulos desse homem aí, ó, tal de Jesus. Porque sempre coloca na conta dos filhos de Deus, né? Come demais. É crente, bebe demais. Amado, mas é nos contado dessa forma, que não foi a mãe dos casais que ficou atento, não foi o pai, mas nos narra aqui que Maria ficou sabendo. Maria, ao ficar sabendo, ela vai agora para aquele que ela ouviu os anjos dizer: esse aí é o Filho de Deus. Esse aí é nascido do Espírito. Ele pode todas as coisas no meio de vocês. Ele veio trazer salvação, perdão, redenção, porque Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único digno de abrir o selo. Aleluia! E Ele mesmo disse para ela: não sabeis que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? E ela calada ficou, guardando no coração. Amado, aquilo que você tem ouvido de Deus, aquilo que você tem cantado a respeito de Jesus, aquilo que tem chegado até o teu ouvido, guarda no teu coração para um tempo oportuno. As circunstâncias vão chegar, o momento em que todo glamour, toda glória, todo o aparato não vai ser suficiente. Toda a organização, todo o projeto não vai ser suficiente. Todo o plano, toda a logística não vai ser suficiente. Guarda no coração o que você tem ouvido neste lugar. Guarda no seu coração o que você tem cantado neste lugar. Guarda no seu coração
o que o Espírito Santo está falando e o anjo da igreja para o teu coração. Ela ouviu no templo: eu sou filho de Deus, mulher. Eu posso todas as coisas. Porque a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu vim cumprir as profecias. E ela guardava no coração. Agora é nos contado que ficou ela, Maria, sabendo, ouviu que o vexame estava no cenário, a vergonha, não foi isso? E ela disse: eu tenho que recorrer àquele que é todo poderoso e que pode todas as coisas. Da água pro vinho. Então nós olhamos no livro de João, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Ela trazendo o problema, mas que no seu coração sabia que estava a solução em Jesus. Este é um cenário perfeito para que o mundo possa compreender. Este é o cenário perfeito para que o Brasil compreenda que ela estava com um problema. O problema chegou até ela, Maria, e ela não poderia fazer nada, porque não foi a ela designada todo o poder, todo o domínio, toda a majestade. E a Bíblia não diz que ela sabia: eu não posso fazer nada, a não ser lamentar o vexame que está à porta, mas eu tenho alguém que pode todas as coisas. Ah, amado. Quantos brasileiros poderiam mudar o quadro da sua vida? Quantos homens e mulheres que vivem neste mundo poderia mudar o quadro da sua vida se tirasse o olho de Maria e olhasse para ele como ela olhou? Eu não posso nada, gente. Discípulo de Jesus, eu não posso nada. Eu não posso pedir vocês para rogar a Deus em meu nome. Eu não posso. Mas Ele pode. Então, ela falou para os serventes: fazei tudo que Ele vos mandar. Faça tudo que Ele vos mandar, ou faça tudo que Ele disser para vocês. Ele sim, Jesus Cristo, pode fazer algo. Eu não. Da água para o vinho. Então, o milagre da transformação da água para o vinho é algo que João deixa claro para todos os seus leitores: o poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Quando o vinho acabou, naquela festa de casamento, não sendo possível promover imediatamente o vinho, em tão pouco tempo, Maria, sabendo que ela não poderia fazer nada, ela vai direcionar para quem pode. Tendo acabado o vinho, vai nos dizer em João 2, versículo 3, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Porque ela não mandou acender uma vela em seu nome, nem pediu seus discípulos para rogar a Deus em seu nome. Se nós entendermos por que ela fez isso, nós vamos entender que muitas das pessoas que vivem hoje está completamente perdido e precisa ser alcançado para a luz, ser alcançado pela verdade, porque ela não se posicionou na frente para dizer: faça isso, coloque isso, deixe isso. Por que ela não fez isso? Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer dessa forma: porque nele habita corporalmente
toda plenitude da divindade. Porque nele, só nele, habita corporalmente toda a plenitude, todo o poder, toda a soberania. Só ele tem isso, só ele pode fazer algo inusitado, algo que venha a existir do nada. Só ele tem essa capacidade. Por que só ele? Porque ele disse para os judeus em João: antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou Deus Criador. Eu sou Deus sustentador. Eu sou Deus que trago à existência algo que não existe do nada. Eu posso criar. Então ali estava alguém que estava revestido do poder do Pai, pronto para manifestar a grandeza que há no reino dele. Que significância daquela mulher realmente de dizer: eu não posso nada, mas ele pode todas as coisas. O mundo estaria melhor se olhasse para eles, e aqueles que aqui estão fizesse o mesmo, não apontasse para outra pessoa. Lá estavam os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, e eles não tinham qualquer capacidade para isso. E ela entendeu: só o Senhor pode fazer algo. Só o Senhor pode fazer. Oh, glória a Deus. Porque habita em você somente. Só em você e mais ninguém. Essa plenitude. Então nós entendemos perfeitamente. Se está nele, e por que muitos continuam buscando dos mortos? Porque estão enganados pela armadilha do diabo, que consegue cauterizar para que não veja a glória do Filho de Deus. Então, nós entendemos perfeitamente que está nele. Ele foi falado aqui que desceu às mais profundezas e subiu. E ele deu para a igreja essa compreensão. Eu estou dando para vocês, homens, para trazer sobre vocês uma edificação, para que vocês venham ter a maturidade e o pleno conhecimento na minha pessoa somente. A minha igreja foi levantada para ter uma maturidade de saber que eu sou capaz de transformar água em vinho. É por isso que você está na igreja e você acredita nisso. A sua fé está exclusivamente nele, em Jesus. Agora nós precisamos entender algo. Para o milagre acontecer também em nossa casa e na nossa vida, precisamos atentar para algumas informações. Nós vimos que ao direcionar para Jesus, todos aqueles que ali estavam devia agora estar submisso às palavras de Jesus. Amém ou não amém? Faça tudo o que ele disser. A transformação da água para o vinho estava de acordo com esse princípio. Não fique na presença dele, ouvindo ele falar A e você fazer B. Não espere a transformação. Faça tudo que ele vos disser. Portanto, se ele está dizendo pegue água, pegue água. Mas a gente não vai jogar um pouquinho de tinta não, para dar uma cor, para enganar. Não precisa, porque ele tem poder de transformar. Basta você e eu confiarmos na palavra dele somente. Ela estava dizendo isso. Faça tudo que ele vos disser. Tudo
tudo, tudo. Ele não está dizendo, este é meu filho amado, a ele vocês ouvem, tudo que ele falar vocês ouçam. E ela está dizendo agora aqui na terra, Maria, a mãe, faça tudo. Ele é digno de confiança, pode fazer. Quando nós olhamos em aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3, está escrito assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé nós acreditamos que o universo foi criado a partir do invisível. Haja luz e houve luz. Da onde estava essa luz? Haja firmamento. Aonde estava essa terra? Aonde veio? Saiu de um lugar e veio para outro e foi transportado? Não. O visível passou a existir daquilo que não existia, a partir do poder da palavra dele. Portanto, faça tudo. À medida que você fazer tudo, vai existir do nada. O poder dele está no ouvir a palavra. A palavra dele trouxe à existência todas as coisas. Eu não preciso saber, eu não preciso ver. O mundo foi criado do nada. O mundo foi criado do nada. Ele teve o poder de dizer haja, e as coisas veio a existir segundo aquilo que glorificava o nome dele. O homem era pó, o homem não existia para dizer: Senhor, o Senhor não acha conveniente colocar um sol mais um pouquinho distante? Senhor, você não acha melhor a nuvem ficar assim assada, a chuva chegar um pouquinho mais para lá, mais para cá e não nesse lado? Não! Ele sabe como fazer, portanto, tudo dele é tudo. Eu devo entender isso, porque eu preciso que essa água se transforme em vinho, e a direção é: faça tudo, tudo que ele vos disser. As coisas veio a existir do nada, a partir do momento da palavra dele que foi lançada. Cristo é a palavra. Cristo criou todas as coisas. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele, a palavra de Deus. Portanto, é Ele que vai fazer. É Ele que tem o poder de fazer. Não é nenhuma criatura que morreu e os homens criaram aqui a sua imagem. Não! É Ele que está assentado no alto e sublime trono, aonde toda a sua glória enche o ambiente, aonde Ele diz que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Deus que cria as coisas do nada. Mas é importante nós entendermos isso, que Maria falou: faça tudo. Colossenses capítulo 1:16 diz dessa forma para você e para mim a respeito dele: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele subsiste tudo. Sabe o que significa que nele subsiste tudo? Ele conserva tudo. Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Quando nós entendemos isso, nós agradecemos a Deus. Por quê? Porque nós não entramos no caminho da religiosidade, de uma tradição, de uma cultura.
Nós não entramos num caminho onde nossos pais foram enganados, os nossos avós foram enganados, onde os nossos foram enganados acreditando em algo que não tinha qualquer capacidade de transformar a vida deles, de libertá-los, de curar, de trazer aquilo que eles precisavam. Só por isso nós deveríamos já estar alegres e dizer: eu tenho uma esperança em um Deus que vive, que é sustentador, que sustenta, que conserva todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se eu ficar alinhado com a palavra dele, ele vai sustentar a minha vida, ele vai sustentar a minha casa, ele vai transformar tudo aquilo que está contrário à palavra dele. Quantos estão aqui? Você pode glorificar o Senhor nesse momento? Foi eu que criei o homem. Foi eu que criei a mulher. Foi eu que criei também o casamento. E também foi eu que criei a família. Portanto, eu sei conservar. Eu sei sustentar, segundo a minha palavra. A palavra de Deus é a verdade para nós. Ele conserva e sustenta tudo pela palavra. Isaías 5:5, 55:10 vai dizer: porque assim como a chuva e a neve desce do céu, para lá não voltar, sem que primeiro regue a terra e a fecunde, e faça brotar para dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Assim é a minha palavra, ela não volta para mim vazia. Passará o céu e a terra, mas ela não vai voltar vazia. Assim é a minha palavra, ela vai cumprir o que eu designei. Então, quando nós nos abraçamos com a palavra, pode passar tudo. A moda vai passar. Muitos já passaram. Mas a palavra continua viva, porque aquele que falou está vivinho. E ele diz na palavra: e eu acompanho a minha palavra para acontecer. A minha palavra está sendo acompanhada por mim, e ela vai cumprir aquilo que eu designei. E a minha palavra não vai parar, ainda que se levante Herodes, ainda que se levante Pilatos, ainda que se levante Nero, ainda que se levante muitos ditadores, ela vai cumprir. Toda a terra terá o conhecimento de Jesus, queira o inferno ou não. Muitos vão tentar impedir que essa verdade chegue ao ouvido das pessoas, que só há um mediador, só há um caminho, só há uma verdade, um Deus, um soberano, e é o Senhor Jesus Cristo. Eles vão tentar parar aqueles que anunciam a verdade, que a palavra de Jesus é a verdade, que Ele é o único que pode trazer a salvação para a vida do homem. Você crê nisso? Você é um desses que foram chamados para isso. Mas eu vou finalizar. Eu quero que você entenda. Para nós transformarmos a água para o vinho, precisamos também de algo. Muitos receberam a sua transformação por meio de um caminho que agradava a Ele. Grava isso no seu coração que eu vou ser breve. Muitos receberam a sua transformação porque tinha algo que agradava a Ele, e você precisa ter nesses últimos dias. Em Mateus 8 está escrito assim: que um centurião se aproxima de Jesus
e fala para Jesus que ele tinha capacidade de fazer algo que estava acontecendo na sua casa. Que Jesus era alguém cheio de poder, toda a plenitude habitava nele, em outras palavras. E a Bíblia não diz no versículo 10, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse ao que acompanhava, em verdade, lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Pode ir. A transformação chegou na tua casa. Lá estava para chegar a morte. Pela tua fé vai chegar a vida. Pode ir. A vida chegou. Você sabe quem eu sou. Eu quero que você entenda que se você buscar ter um acompanhamento dessa pessoa, ter um relacionamento com ele, ter uma convicção, uma admiração, uma devoção, e ao se aproximar dele, você ter certeza que ele é capaz de fazer, a transformação vai chegar. Maria sabia quem ele era. Você é Deus, você pode sim. Eu não sei como você vai fazer, mas você pode fazer. Fé. Este homem tinha fé, e ele foi com fé, com convicção, com certeza. E Deus falou, eu não vi, eu não encontrei fé. E algo agradou a ele, que foi a fé. Em todo Israel não achei fé como essa. Em Mateus capítulo 9, versículo 1 está escrito assim, que entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus vendo o paralítico. Amém ou não amém? Vendo a fé. A fé eu estou vendo a fé. E aonde eu vejo aquilo que me agrada, eu transformo a água para o vinho. Eu transformo a situação de paralisia. Eu te dou uma estrutura, eu te dou uma capacidade, eu te dou uma força, eu te dou uma resistência quando eu vejo em você algo. Não é a situação que você está, não é a maneira como você vive, é o que você tem que me agrada e é a fé. Por isso se coloca de pé. Aleluia. Vocês estão entendendo? Amado, isso não é minha palavra, não é o que eu quero, é o que está na Bíblia. Jesus não olhou para o paralítico ou suas pernas, coitado, não. Eu estou olhando aquilo que você tem que me agrada. Você buscou isso aonde? Você teve uma vida voltada e ouvir a respeito de mim como? Isso me agradou, você teve dedicação em saber que eu sou capaz de fazer. Portanto, isso me agrada muito. A sua fé significa que você procurou ter um relacionamento com a minha pessoa. Você procurou confiar em mim. E você trouxe aos meus pés ídolos criados pela mão do homem, como muitos têm feito, acreditando que vai ter um milagre. Não vai ter um milagre. O milagre está nele, quando eu vou com fé. Aleluia. Coragem, filho. Teus pecados foram perdoados. Ele finaliza. Nós olhamos aqui em Mateus 9, 27, que Jesus, ele está escrito assim: saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou na casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: o que vocês querem que eu possa fazer? Vocês querem que eu possa fazer isso? Eles responderam: Senhor. Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos dele, dizendo: faça, que se faça com vocês, conforme a fé de vocês. Você está entendendo? Conforme seus anos de sofrimento, conforme sua deficiência, sua dificuldade. Não. Você era cego, mas não era surdo. Você dedicou muito tempo ouvindo o que os meus discípulos falaram. E ao ouvir o que os meus discípulos falaram, seu coração se encheu de fé.
E por encher de fé, você não foi atrás de Maria, você não foi atrás de Pedro, você não foi atrás de João, você não foi atrás de ídolo criado pela mão do homem, você veio até os meus pés. Portanto, receba aquilo que você veio buscar, segundo a sua fé, na minha pessoa. Oh, aleluia. Você tem que crer, amado, conforme a tua fé. Agora, você já aprendeu que para Jesus transformar a minha água em vinho, eu preciso ter fé. Eu preciso dedicar mais a ouvir a palavra dele. Eu preciso mais ouvir, estar com ele, buscando, enchendo e começar a profetizar aquilo que ele é capaz de fazer. Porque a palavra dele não vai voltar vazia para minha casa. Não vai voltar vazia para o meu corpo. Não vai voltar vazia para minhas condições. E ele diz, outro ponto, para que a gente possa transformar essa água em vinho: obediência à palavra dele. Ele vai dizer em Mateus 7:24: todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Nos é contado que em Lucas 5, versículo 3, que Pedro, ele estava vivendo um momento ali muito difícil para a vida dele. Um momento muito decepcionante por ser alguém experiente. Até o ponto que ele já estava lavando as redes. Mas é nos contado a partir do versículo 5, Lucas 5:5. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo eu trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, fazendo o quê? Segundo a palavra de Jesus, ele apanhou grande quantidade de peixe. Obediência à palavra. Não importa quantas vezes você jogou a rede, não importa quantas vezes na noite você tentou e nada aconteceu. A palavra do Senhor para você tem que ser a verdade e não as circunstâncias. Se Ele está mandando eu continuar jogando a rede, eu vou continuar jogando a rede, porque Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele que tem o poder de atrair aquilo que eu preciso e não eu, e não a minha habilidade. É Ele, quando eu submeto a palavra dEle. Segundo a tua palavra, Senhor, eu vou fazer. E o servente, segundo a palavra de Jesus, fez aquilo que ele pediu. Joga água aí. É água, joga água. Obediência à palavra. Obediência à palavra. E eu finalizo dizendo em João 9, versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifeste a obra de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. E quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e tocou a lama. E com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes conhecia de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmola? Um dizia: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Sou eu. Quantos estão aqui? Obediência à palavra de Deus. Este homem não havia pecado aos olhos de Jesus que o levasse a estar cego. Certa situação pode acontecer na tua vida de forma que não era para estar como está.
Certas coisas vão acontecer na minha e na sua vida que parece que, poxa, algo está errado. E os vizinhos ficavam assim, olhando para aquele homem passar cego. E ele viveu muito tempo. Muitas das vezes ele já até passou nesse tanque, sim, e lavou o rosto. Na sua casa e lavou o rosto. E foi já no rio e lavou o rosto. Mas nada acontecia. Mas é nos narrado aqui que Jesus vai de encontro e fala: essa situação aconteceu na vida dele para que eu venha manifestar o poder do meu Pai. E eu vou me aproximar dele. Eu vou ensiná-lo. E vou direcioná-lo. E ele vai voltar a viver. Ou ele vai ser novamente uma pessoa restaurada. Da água para o vinho. Ele vai deixar de ser mendigo. Por quê? Porque eu vou dar uma palavra para ele. E segundo a minha palavra, ele vai viver a transformação do poder que há somente no Filho de Deus. A Bíblia nos diz que aquele homem ouviu Jesus dizer. E o cego foi. Ele poderia murmurar: tantas das vezes já lavei meu rosto, nunca aconteceu nada. E o cego foi, mais uma vez, ele mandou. Ele se levantou e voltou vendo. Você está aqui? Se coloque de pé em nome de Jesus.